Eu estava falando aqui sobre perdas e desperdícios de comida. Eu estava num evento semana passada nos Estados Unidos, onde a gente viu quão grande, agora, somados os dois, tá, significa 1/3 do alimento que a gente produz. Tá? Aproximadamente, um pouquinho mais, 35% do alimento que a gente produz vai embora entre perdas e desperdício. Agora, o terceiro desafio que nós temos é aquele da produtividade, porque se a gente, eu sou daqueles, alguns ambientalistas às vezes me olham meio assim, dizem, você defende que aumente a produção agrícola no país? Sim, eu defendo, porque eu acho que se não aumentar a produção, que não significa aumentar a área, pelo contrário, aliás, acho que o desafio para aumentar a produção é justamente diminuir a área. Porque é quando você faz aquele esforço de aumento de produtividade, que você já fez em alguns setores, mas você não fez, por exemplo, na pecuária, que é onde você tem 200 milhões de hectares. Né? Então, se nós tivéssemos só assim, uma arroba por hectare a mais, que é muito pouco, por ano de produtividade na pecuária, tá? Nós já teríamos 1/3 desses 200 milhões de hectares. Eu lembro que, nossa, se a turma da Mônica está fazendo, tá fazendo isso, é uma coisa muito séria. Alô, Maurício de Souza. Alô, Maurício de Souza, por favor, olha aí você de novo, Maurício de Souza, vamos entrar aí. E eu lembro essa semana. Que foi um momento chave, pegou, agora de repente pode ser outra, essas coisas às vezes tem que surpreender. Mas Maurício de Souza, agora todos os seus personagens são adolescentes, sensacional, sensacional. Alô, Maurício, pelo amor. Mônica jovem, já engajada, né? Então, você vê que é exatamente na linha do que você estava dizendo, tem momentos meio imprevistos em que a coisa começa a circular e pegar. E aí o tomador de decisão começa a dizer, peraí, né? Às vezes a turma da Mônica é mais poderosa que um senador, né? Porque no final ela representa, né, hábitos, ela representa cultura, ela representa... A neta do senador vai lá e fala, pô, vovô... Como é que é? Né? A Mônica você é um daquele, né? Você está fazendo isso com a Mônica? Não dá, né? Não, eu entendo o que você está falando. O que eu quis dizer é que a gente já está há 10 anos, há mais de 10 anos, como sociedade civil, lidando com essa questão do Código Florestal. Eu, pessoalmente, fico um pouco chocada que tenha sido de um ano para cá que a ficha começou a cair para um fórum mais amplo dentro da sociedade do que isso realmente significa. Então, acho que eu vejo um efeito positivo, forçando um pouco a amizade aqui, mas tentando achar um lado positivo para tudo isso que está acontecendo, é de ter colocado a questão de florestas em pauta, né? Querendo ou não, a gente está discutindo um modelo agrícola para o Brasil, os rostos nas caras de cada um dos setores estão aparecendo e tal, e eu acho que, mais uma vez, é uma oportunidade não só para o público em geral, mas para o próprio movimento se consolidar, se unir mais e liderar pelo exemplo mesmo, mostrar que a gente pode chegar em acordo. Claro que dentro de um movimento amplo, como o movimento socioambiental, né, que a florestas tem a ver muito com pessoas, então coloca o movimento social junto, cada um tem a sua agenda, seu foco de atuação e tal, valorizando isso, mas mostrando que existe uma preocupação do conjunto da sociedade mesmo com o futuro dessa discussão, sabe? Acho que também é um momento que a gente, como ONGs, entidades e tal, a gente tem que ter esse olhar, assim, para unir. Se a gente quer a união da sociedade, a gente também, como movimento, tem que estar cada vez mais unido. Eu estava vendo lá em cima, né, como está lá o movimento dos e-mails, do site, dos Twitter. Como é que está o movimento? Para a gente ter um pouco de feedback, até para saber, estamos viajando muito, estamos indo para o caminho errado, as pessoas... tem algumas coisas que vão acontecer aqui hoje ainda. Estão reagindo? Não, tem vários anúncios, mas como que está um pouco o movimento? Alguém que nos dá, não sei se o Tasso, eu vi, ele estava lá em cima monitorando. A gente já tem mais de 1000 citações da hashtag no Twitter. Eles não me ouvem, você tem que repetir. Bom, já tem mais de 1000 citações no Twitter do Faz a Diferença, Floresta Faz a Diferença, né? Isso. Quase 4 mil seguidores no Facebook. Quase 4 mil seguidores no Facebook. Aliás, o Facebook fez... E começou com quantos? Uma assinatura também, um baixo assinado, né? Fez.
12 mil assinaturas online no abaixo-assinado. Bom, então a coisa tá circulando, né? E o que dizem as pessoas? Além de números, eu quero um pouco assim, o que está pegando mais? O que tá aparecendo a mais história aqui? Dos senadores, como é que é? Aqui o que está aparecendo mais aqui no Twitter é a divulgação do nosso papo mesmo e os retweets de algumas coisas que a gente vem dizendo aqui. Ainda não veio nenhuma pergunta. E aí, pessoal, não vai aproveitar para fazer as perguntas aqui? O contraditório é bem-vindo também, né? Debate é sempre bom, o contraditório é bom também. Agora, Roberto e Cris, você que trabalha com mídia também, eu queria perguntar, posso fazer uma pergunta eu? Pode? Claro. Entrevistado pode perguntar também, que chique, moderno, né? Aqui é... Eu tô adorando Pode isso aqui. Tudo. Não, nem é estúdio, é super Pode easy, tudo. tô adorando. O que vocês acham do papel da imprensa nessa discussão do Código Florestal? Como é que vocês acham que a mídia brasileira tem se colocado em relação a isso? E a segunda pergunta que eu tenho é em relação à mídia internacional, que na minha experiência também, eu vejo que às vezes você emplacar uma matéria no Washington Post tem um efeito muito maior sobre o governo, enfim, do que você conseguir boas matérias numa mídia nacional. Eu queria ver se vocês concordam com isso ou não. Eu ouvi um pouco do papel da mídia, que eu acho que é um terceiro ator aí fundamental e que a gente também não está cobrando tanto da imprensa como poderia, talvez. Omissa, né? A imprensa. Essa coisa internacional, você tem razão. Em outros momentos, a imprensa internacional tem acompanhado muito mais. Eu acho que é um pouco, talvez, também, em parte, consequência da nossa própria estratégia, que tem sido muito mais focada no cenário nacional do que no cenário internacional. Até porque, às vezes, a gente cansa de ouvir, às vezes, tantas discussões desvirtuadas por conta de tema da abordagem internacional que fica depois difícil até responder. Então, foi uma estratégia, mas não pode também se esquecer de dar os elementos de informação devida, né? E que eu acho que a imprensa internacional também, ela tem uma certa dificuldade de acompanhar. Esse assunto volta sempre e eles dizem, mas por que é sempre a mesma matéria que eu tenho que fazer? O Brasil está com ameaça de uma coisa, que um retrocesso, mas eu já fiz isso. Estava falando outro dia com uma jornalista estrangeira importante aqui, dizendo, olha, meu colega já fez isso 8 anos atrás, depois o outro fez 5 anos atrás, eu fiz 3 anos atrás. Volta, né? Eu não sei mais também como apresentar, porque é sempre um pouco a mesma ameaça. Então, estou esperando que aconteça alguma coisa nova para falar sobre isso. Tem um pouco isso também, né? Isso agora, diz da imprensa internacional. Internacional, né? Estava dizendo. Agora, eu acho que a nacional, aí é um problema mais de qualidade, porque tem tido cobertura, mas é um pouco aquela cobertura meio padrão de... Só para não dizer que não falou, né? Sim, que parece que... Em cima de release da Agência Brasil, né? Sim, mas sabe, por exemplo, aquilo que a gente estava dizendo antes, que na realidade nós queremos uma coisa de século XXI, queremos um código florestal avançado, adaptado à realidade do país, ela não está entrando. É sempre um pouco aquela coisa estigmatizada, né, entre o ambientalista e um suposto lá e o progresso, né, coisa que fica aquela coisa um pouco sempre repetida, um pouco de mesmice, sinceramente. Eu acho que a imprensa não teve a competência de encontrar as novas pautas do Código Florestal, que são as pautas vinculadas à água, a clima, mostrar ao que acontece, né? Aqui que acontece, como isso está vinculado com os acidentes, com os desmoronamentos, quer dizer, esse é um prato cheio para a imprensa poder, né? Porque aí depois daquele alô, jornalista. É aquela coisa aí. Aí eu não sou jornalista. Chuva em Santa, entendeu? Chuva em Santa... Eu acho que não tem nada a ver, né? E aí é uma coisa, parece setorializada. Se trata... defesa civil. É outra pauta, né? Então, ter um pouco essa inteligência de juntar uma coisa com outra, né?
e também a história das mudanças climáticas regionais, dos eventos extremos, seja no Brasil, seja fora, é um prato cheio para a imprensa. Pois é, e até né? o link para a imprensa internacional que eu vi super ausente, que é a questão do código e os compromissos internacionais que o Brasil já assumiu de redução de emissões de gases de estufa, principalmente com o combate ao desmatamento, né? Então, de um lado, é um governo se contradizendo, não o governo federal, mas assim, quem está mandando no país, digamos assim, que assumiu o compromisso de reduzir suas emissões até 2020 e agora está praticamente aprovando uma lei que vai anistiar desmatador, que não vai ter compensação ambiental, que vai facilitar a abertura de novas áreas, etc, etc. Então, só de olhar isso, eu acho que tem uma pauta boa para a imprensa internacional, porque principalmente na COP15 o Brasil teve um papel de liderança para tentar desemperrar as negociações. Eu não estou acompanhando a negociação climática tão de perto assim, mas lendo de fora, essa foi a leitura que eu fiz. Eu acho que esse é um motivo ou um argumento que poderia ser usado bastante para ter uma pressão internacional maior sobre o Congresso, sobre o Senado e sobre a Dilma também, na hora de decidir sobre o Código Florestal, porque... Apesar do deputado Aldo Rebelo dizer que no novo Código Florestal não permite novos desmatamentos. Isso não é verdade, né? Bem, não é verdade, porque além de dizer que a coisa da anistia, que a gente já tentou desmistificar antes, espero que, se alguém não entendeu, por favor, mande pergunta, a gente vai explicar de novo como funciona a anistia.